Desde que os jogos se popularizaram, eles sempre foram destinados ao público mais infantil. Eram gameplays fáceis de pegar, enredos simples e os games eram bem coloridos. Porém, algumas empresas simplesmente chutavam o balde e criavam games que passavam bem longe do público infantil, isso quando era esse gênero que predominava. Eles faziam games pesados, estranhos e perturbadores. Nesse iceberg eu reuni alguns jogos perturbadores conhecidos e outros nem tanto. Eu espero que vocês gostem. Os meus últimos vídeos de iceberg têm tido um desempenho muito bom, então eu vou pedir que se tu estiver gostando do canal e dos vídeos que tu se inscreva para me incentivar a fazer mais vídeos. Mas chega, vamos pro iceberg. O game Carmageddon foi lançado em 1997. Nessa época os jogos não eram tão explícitos, mas tinha algumas exceções. Por exemplo, o Mortal Kombat. Ele era gráfico e violento para os padrões da época. Só que o propósito do jogo era esse. Era uma luta que só acabava quando tinha um player vivo. Só que o Carmageddon é um jogo de corrida. E normalmente nos jogos de corrida o teu objetivo é terminar o circuito primeiro que todo mundo. Só que nele tu podia atropelar as pessoas de forma gratuita e brutal, aos teus oponentes, tudo isso para se beneficiar na corrida. Existem 3 formas de ganhar as corridas nesse jogo: atropelando as pessoas para ganhar tempo e power-ups, estourando os carros dos teus oponentes e assim tirando eles da jogada, e claro, terminando a pista primeiro do que todo mundo. Só que eu vou te dar um spoiler, essa terceira opção que eu falei não tem graça nenhuma. No game Manhunt, tu encara o papel de um assassino que tá no corredor da morte. O game foi lançado em 2003. No dia que ele vai partir dessa pra melhor, ele é sequestrado por um diretor de filmes maníaco. Ele larga o personagem em um local onde tem vários outros gangsters e assassinos. O objetivo do jogador é sobreviver e caçar os outros que estão no mesmo local que ele. Para isso, o player pode acabar com os outros de várias formas: sacolas plásticas na cabeça, cacos de vidro, armas de fogo, armas brancas, entre várias outras coisas. Se o player fazer tudo isso, é prometido ao personagem a liberdade dele de volta. Esse game rendeu diversos processos à produtora dele, que é a Rockstar Games. Inclusive a culpa de um assassinato real caiu nas costas do jogo. A imprensa da época que noticiou o caso disse que o game influenciou diretamente no ocorrido. Depois de toda essa repercussão, o game teve uma sequência, Manhunt 2, mas ficou engavetado desde então. No game Postal 2, nós somos o personagem Postal Dude. Esse game foi lançado inicialmente em 2003. A gente passa uma semana na pele dele e a cada dia que passa a gente recebe novas missões para fazer. Coisas simples, como comprar leite, depositar o cheque de pagamento do serviço, que inclusive o personagem é demitido, entre outras tarefas pacíficas e comuns na vida de um adulto. Porém no jogo quase não existe barreiras do que o jogador pode ou não pode fazer. Inclusive ele pode fazer tudo isso de forma pacífica, ou ele pode simplesmente aniquilar tudo e todos da cidade que o game se passa. E isso das formas mais brutais possíveis. Tesouras, fogo, explosões, armas de fogo, armas brancas e até mesmo os próprios punhos. O game foi banido em diversos países e rendeu vários processos à produtora do game, Running with Scissors. Alguns crimes também caíram nas costas do jogo. I'm Scared foi desenvolvido por uma única pessoa e foi lançado em 2012. O jogo é bem simples graficamente, sendo todo pixelado. Após alguns minutos jogando, algo vai perseguir o jogador. Se trata do Whiteface, que é o inimigo principal do jogo. Se ele te pega, o teu game fecha automaticamente, e se tentar abrir ele de novo, vai aparecer um arquivo de texto na tua área de trabalho. Nesse arquivo de texto, ele conta um pouco da história do jogo e mais um pouco sobre a coisa que te atacou. Se tu tenta abrir o jogo de novo, ele abre com uma mensagem na tela que diz: "Você sabe meu nome?" Logo depois disso, o browser do teu PC vai abrir com várias imagens do próprio Whiteface nas pesquisas. Esse game é da Steam. Em alguns fóruns, as pessoas que já concluíram o game dizem que tentaram abrir o jogo já zerado, porém ele abria outros games da lista deles. Ou seja, zerou o I'm Scared, nunca mais abre ele. Porém, isso são relatos não confirmados. Lucius foi lançado em 2012. Nesse game tu controla uma criança chamada Lucius, que representa o próprio anticristo na Terra. O game é cheio de puzzles com o objetivo de matar várias pessoas para evoluir o anticristo da criança. Esse game é bem pesado, desde as telas de parte dele até a atmosfera dele em si. Ele tem uma áurea pesada e pode ser bastante ofensivo religiosamente. Nesse game, uma mulher misteriosa te dá o objetivo de recuperar cristais roxos que existem entre os corredores de um hotel abandonado. O maior problema não é o cenário estranho e assustador, mas sim os monstros estranhos e bizarros que andam por lá, prontos para te atacar, e teu personagem não pode revidar ou se defender. Tu precisa ficar atento às risadas histéricas ou passos, e tu precisa confiar nas tuas habilidades para evitar ser pego.
White Day foi lançado em 2015 pela Roy Games. O game se inicia com o protagonista entrando em um colégio à noite para colocar chocolates na mesa da menina que ele gosta, com a ideia dela pegar no dia seguinte. Porém, o protagonista acaba achando outros estudantes da escola contando histórias de terror uns para os outros. Junto disso, o zelador da escola fica louco e começa a caçar e espancar todos que ele acha pelo caminho. E para piorar, fenômenos paranormais começam a acontecer por conta de um suposto passado sombrio que existe na escola. O objetivo do jogador é sair vivo do labirinto que é a escola, resolvendo alguns enigmas pelo caminho. White Day foi considerado um dos games mais assustadores do ano do seu lançamento, inclusive tendo que ter algumas atualizações para deixar ele mais fácil de ser fechado. Isso porque os players alegavam ele ser tenso demais. Phantasmagoria foi lançado em 1995 pela Sierra Online. O game começa com a protagonista e o marido dela vivendo em uma mansão mal assombrada que aparenta estar numa ilha isolada. Conforme o jogador avança, os mistérios sobre a mansão e de alguns eventos paranormais começam a aparecer. Esse game tem diversos finais, e de todos eles só uma protagonista sai vivo, e nos outros a personagem é morta de várias formas absurdas. E o game é gráfico, ele não esconde ou é subjetivo, tudo aparece pro jogador ver, incluindo torturas. As escolhas que o player faz é o que define se a personagem vai sair viva ou de qual forma a personagem vai perder a vida. Demonofobia é um game sobre uma menina de 14 anos que não acreditava em demônios ou fantasmas, mas tinha curiosidade mesmo assim. Um dia ela acaba achando um livro sobre magia negra e resolve testar um ritual de invocação só pra ver se funcionava. E de fato ele funcionou, só que ele deu efeito ao contrário. Ela que acabou sendo puxada por um mundo bizarro e cruel que era o próprio inferno. Lá diversas criaturas tentam matar ela da forma mais gore possível. E quando a personagem já fica sem esperança, um fantasma aparece pra ela e diz que a resposta do que ela precisa pra voltar pra casa tá no centro do labirinto que é o inferno. E assim ela começa a jornada dela até lá. Por mais bobo que esse jogo possa parecer, 2D, feito no Paint, o que fez esse game ter esse título de jogo pesadão é que ele coloca essa personagem de 14 anos, repito, 14 anos, em situações que uma criança de 14 anos não deveria estar. Fora que as cenas de morte desse jogo também são bastante gráficas, apesar de serem feitas em 2D. Os planos era que Trick fosse lançado para o Play 2, porém o lançamento não aconteceu pelo fato do game passar dos limites em violência. No game, 10 almas amaldiçoadas desceram até o inferno, e lá uma deusa entediada resolveu criar um torneio de luta brutal, onde o ganhador seria reencarnado na Terra. Seria este o enredo desse jogo. Os personagens são bizarros, desde loucos a pessoas mutiladas. A gameplay seria com 4 personagens na tela lutando cada um por si, e no fim das lutas existiria um tipo de fatality, finalização, mas que no jogo se chama Thrill Kill. Vapor é um jogo simples, lançado em 2015, que se apoia na grande quantidade de detalhes gráficos. Em um universo de neblina e árvores secas, mãos esqueléticas saem do chão para puxar o teu pé, enquanto isso um demônio te faz ter alucinações. O jogo não liga muito em ter uma história, nem mesmo em te explicar o mínimo que tá acontecendo. O foco mesmo é te assustar. O jogo começa com o protagonista Steve Mason que acorda com amnésia em uma cidade estranha, no ano de 1953. A cidade se chama Harvester. Todos os habitantes dessa cidade parecem mais estranhos do que a própria cidade. O jogo consiste em explorar a cidade e executar diferentes tarefas para os habitantes, isso até tu encontrar a tua esposa, que curiosamente também tem amnésia. Mais pra frente no game, o jogador vai descobrir que toda essa cidade não passava de uma simulação virtual, e o objetivo de quem criou ela era fazer o Steve se tornar um serial killer na vida real. Assim como os outros jogos que eu trouxe para esse iceberg nesse mesmo estilo, esse jogo é bem gráfico e ele ainda se torna um pouco mais gráfico que os outros porque ele inclui relações forçadas, se é que vocês me entendem, rituais bizarros e sacrifícios. Eu criei um Discord do canal, lá tu pode dar sugestões de vídeos, conversar com a galera e conversar comigo se quiser. Se tu quiser entrar, o link vai estar aí na descrição. Eu tenho vários outros icebergs aí no canal, tu pode maratonar se quiser. Muito obrigado pelo acesso. Meu nome é Ip e tchau.